Você já se perguntou quais foram os melhores filmes de cada década? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito cada vez mais e decidi respondê-las aqui. Então, nesse vídeo eu decidi compartilhar com vocês uma lista de alguns dos que são os melhores filmes dos anos 90. É claro que muitos outros vão ficar de fora. Se vocês quiserem, eu faço outras partes desse vídeo, até porque uma década inteira tem muitos filmes, mas esses são alguns que eu escolhi por diferentes motivos, não estão em ordem, mas cada um deles tem o seu valor e eu vou pontuar aqui para vocês. Os Bons Companheiros. Eu já fiz um vídeo sobre esse filme aqui, eu considero como o melhor filme do Martin Scorsese por diversos motivos. Além de ter o tema clássico do diretor sobre o submundo, sobre a máfia, um universo que ele mesmo cresceu vendo, o Scorsese, por mais que tenha ido para o lado do cinema, sempre cresceu em volta de uma situação bem precária e, enfim, muitos dos personagens das suas histórias são inspirados na sua vida. E em Os Bons Companheiros eu acho que ele entrega em todos os sentidos. Além de ser o filme clássico do Scorsese, cinematograficamente falando, ele tem cenas que são absurdas, como planos sequências, momentos em que a música é usada da forma mais perfeita possível, como na cena em que o Robert De Niro decide matar todo mundo. Muita gente não concorda comigo e não acha que esse é o melhor filme do Martin Scorsese, tudo bem, mas qual é o melhor filme do Martin Scorsese pra você? Diz aí, vamos debater, vamos conversar. Martin Scorsese é... O Quentin Tarantino se firmou nos anos 90 no cinema e eu poderia escolher aqui entre Cães de Aluguel ou Pulp Fiction. Como eu já indiquei Pulp Fiction em outros vídeos aqui e ainda vou fazer um belo vídeo sobre, eu decidi falar um pouco mais de Cães de Aluguel, que é meio que a porta de entrada do diretor para todo o mercado. Eu acho muito bacana que o Tarantino foi um diretor que abriu as portas para muitos outros diretores independentes. A partir dos seus roteiros originais, ele começou toda uma nova onda em Hollywood, onde as pessoas, principalmente os produtores que têm o dinheiro, começaram a perceber, peraí, tem gente jovem, talentosa, que é completamente viciada no cinema e que tem roteiros originais que são baratos para serem produzidos. E aí tudo começou a mudar. Então o Quentin Tarantino com Cães de Aluguel já deixou seu cartão de visitas, que é muito mais que um cartão de visitas, é uma obra incrível. Além de ter grandes diálogos, tem uma estrutura na edição para se contar a história e para se criar revelações, enfim, até o momento do clímax, que são muito boas. E o diretor já mostrou ali toda a sua visão, além do controle sobre o roteiro, que é Clube da Luta. Esse é um dos filmes mais pedidos no meu novo quadro Tudo Sobre e vai rolar. Aqui nós temos provavelmente uma das histórias que mais entrou para a cultura pop e popular dos últimos tempos. Muitas pessoas se identificam com Clube da Luta. O que eu acho interessante é que Clube da Luta não é sobre um clube da luta, é sobre outras questões. É um filme que fala muito sobre a solidão, sobre a depressão, sobre o uso do consumismo para que a gente possa, enfim, criar uma imagem sobre nós mesmos. Quase a maioria das pessoas sabem o fim, mas eu não vou falar sobre ele aqui para não ter spoilers. No Tudo Sobre, com certeza vai rolar. Eu sugiro que vocês assistam, é uma grande interpretação do Edward Norton e também do Brad Pitt. Além de ser um filme muito bem dirigido, é interessante pensar que muitas pessoas, inclusive o próprio marketing do filme, não acreditava que seria um grande sucesso. Clube da Luta não foi um grande sucesso no cinema, e sim em DVDs. Eles venderam mais de 13 milhões de cópias. Mas sobre a filosofia do filme, o roteiro e como foi feito, eu falo mais num próximo vídeo. Mas fica aí a dica, se você ainda não assistiu, é um baita filme. Outro filme que eu já fiz um vídeo aqui sobre é a atuação mais icônica do Anthony Hopkins, e eu acho que pela sua atuação esse filme realmente é um dos melhores da década de 90. É muito raro ver esse momento onde o ator e personagem se encontram de uma forma perfeita. Então eu acho que esse filme vale a pena, principalmente pelas suas cenas. O mais interessante é que ele não aparece tanto quanto parece. A gente imagina que para ser um personagem tão icônico ele deve ter aparecido mais de 50 minutos e é muito menos do que isso. Mas a sua presença, tanto no roteiro como na direção, enfim, na criação do suspense, ajudaram para que a energia do personagem fosse muito alta e, é claro, na atuação tudo se explica. Então eu acho que essa é uma das maiores atuações da história do cinema, talvez o maior psicopata da história do cinema. Muita gente vai contestar essa. Jurassic Park. Por que eu escolhi Jurassic Park em meio a tantos filmes cults por aí que a gente poderia falar?
Jurassic Park é o filme que revolucionou tudo que a gente assiste no cinema hoje. Jurassic Park foi o primeiro filme que usou todo o potencial da nova tecnologia para eles conseguirem trazer essa realidade, trazer os dinossauros. É uma mistura muito grande entre construções muito bem feitas, mas também com a tecnologia, com o CGI. Além de ser o Steven Spielberg fazendo o seu tipo de história da melhor maneira possível. Então esse filme, além de ter sido um grande entretenimento, eu cresci assistindo e adorando Jurassic Park, ele também significa a mudança no mundo do cinema, do entretenimento gigantesco em Hollywood. Então, esse é um dos maiores filmes da década de 90, sem dúvidas, não dá para ignorar, até porque cinema não é só o que a gente vê, mas é também o que acontece no mundo depois disso. Forrest Gump. Eu preciso confessar que eu não sou um grande fã do Tom Hanks, eu acho que a sua atuação é sempre Tom Hanks. Mas em Forrest Gump a gente tem a história de um personagem que é fantástico. Além de ser um personagem fantástico, a sua trajetória é o que mais interessa no fim das contas. É um filme muito divertido de se assistir, é uma história que vai te emocionar, te entreter, te divertir, é tudo que você precisa quando quer conhecer um novo filme. Eu acho que Forrest Gump foi uma das minhas experiências mais divertidas e leves assistindo a um filme. Por mais que o filme trate de assuntos muito sérios, trate da história com muita relevância e colocando, mesmo que de uma forma leve, a viagem que o Forrest Gump te leva é muito maior do que uma corrida. Então, assista. Toy Story. Gente, não tem como falar dos anos 90 sem falar do filme que revolucionou a animação para todo sempre. Eu fiz um vídeo sobre como a Pixar faz um filme. Basicamente, a Pixar com Toy Story revolucionou a animação. Afinal de contas, eles passaram anos e anos trabalhando em Toy Story. O mais interessante de pensar de tudo isso é que é uma produção que foi completamente nova. Eles não sabiam exatamente como fazer aquilo, eles foram construindo ao longo dos anos para que chegasse na qualidade de Toy Story. E o diferencial, no fim das contas, não foi a tecnologia, mas sim a história. Sempre é a história que carrega os filmes, mesmo que a tecnologia seja extremamente nova, enfim. O que importa é que Toy Story pega um conceito maravilhoso, é sobre amadurecimento, é sobre envelhecer, é sobre o desapego, é sobre o amor, é sobre histórias. E, é claro, não tem quem não consiga sentir empatia por esse filme, afinal de contas, quem não teve um brinquedo na sua vida, não é mesmo? E se é pra falar de filmes que revolucionaram o mundo do cinema, Matrix, com certeza, é um deles. Imagina essa década, foi uma década fantástica, afinal de contas Matrix é um dos filmes que mais marcou a minha infância, eu particularmente adorava me vestir como Neo. Matrix é um filme que traz todo um conceito novo de uma história, as pessoas são completamente fãs de Matrix. Muitas pessoas não gostaram das continuações, acharam que a história foi para um outro lugar, sendo que o conceito do primeiro filme é muito simples, escolha a realidade ou escolha viver nesse mundo virtual, escolha viver dentro da Matrix. Muita gente, inclusive, fala hoje em dia, você quer viver dentro da Matrix? Ou eu quebrei a Matrix? E nesse filme, além desses conceitos muito malucos e divertidos que a gente pode debater em um vídeo mais longo, Matrix tem as cenas de ação que mudaram tudo e foram repetidas diversas vezes. A criatividade nas cenas de luta e a performance dos atores fez com que Matrix se transformasse em um dos filmes mais memoráveis da década de 90 e de todos os tempos. O Rei Leão. Aqui a gente pode garantir que a Disney acertou mais uma vez. Rei Leão é praticamente uma recriação de Shakespeare, uma recriação de Hamlet. E é claro, com personagens incríveis que marcaram a infância de muitas pessoas, a mim inclusive. Agora a Disney tem tido o desejo de recriar em live action suas grandes histórias e teremos Rei Leão. Eu não sei o que esperar sobre isso, mas o que eu sei é que o filme da década de 90 foi um dos grandes clássicos e é um dos maiores clássicos da história da Disney, que conta uma história que vai muito além de uma história para crianças. Eu reassisti recentemente e eu achei meio sério, pesado até. São assuntos muito fortes sobre família, sobre o luto, sobre traição, conceitos do Shakespeare de Hamlet mesmo, assim. E se o Stanley Kubrick fez um filme em alguma década,
esse filme vai estar nos melhores. Não tem como tirar Stanley Kubrick. E aqui é com o seu último filme, De Olhos Bem Fechados, com a Nicole Kidman e o Tom Cruise. Muita gente fala sobre esse filme porque foi um filme que demorou muito para ser feito e, claro, é icônico por ser o último do Kubrick. Mas esse filme é incrível, gente. É incrível. É o Stanley Kubrick dizendo tanta coisa. É claro, com toda a sua maestria como diretor, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Vocês podem ir lá para conferir como ele era perfeccionista fazendo seus filmes. Eu acho que além dele conseguir tirar uma atuação do Tom Cruise muito acima da média, o clima que ele cria com esse filme é muito surreal. A história entre esse casal, a história de desconfiança e traição, e é uma questão ali, parece que o Kubrick estava querendo falar sobre muito mais coisas, sobre outras camadas da sociedade, e ele demonstra isso ali com diversos momentos e blocos do filme. Nós temos um grande momento enfim, é difícil falar sobre isso, mas é um grande momento com as máscaras, que ele vem só depois de vários blocos do personagem do Tom Cruise andando pela cidade, conhecendo diversas figuras diferentes. Esse é um diretor que é fácil de dizer que nunca fez um filme ruim, e eu acho que ele tem um dos melhores finais de todos os tempos no quesito roteiro. A última fala desse filme é impecável e maravilhosa, e não é à toa que esse filme tá aqui nessa lista. Gente, essa foi uma lista que eu decidi fazer sem spoilers, sem aprofundar sobre os filmes, mas eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês assistam esses filmes, ou se vocês já tiverem assistido, comentem aqui embaixo quais são os filmes que vocês querem um vídeo específico sobre. Não necessariamente vai ser um tudo sobre, mas pode ser um analisando a cena, enfim, algum vídeo análise sobre esses filmes. Eu quero saber o que vocês querem ver. E se vocês gostaram desse quadro, onde eu elenco os melhores filmes da década, comentem aí que eu vou fazer mais. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Yeah.